bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar fundo em uma das cenas mais intensas e reveladoras dos evangelhos. Imagine a cena, um jantar, mas não um jantar qualquer. É uma homenagem a um homem que voltou da morte. A atmosfera deveria ser de pura celebração, mas tem uma tensão no ar. Estamos a poucos dias da Páscoa, em Jerusalém, e a cidade inteira ferve. Peregrinos, soldados, e no meio desse jantar, uma mulher faz algo chocante. Ela quebra um frasco de perfume caríssimo, um perfume que valia o salário de um ano, e derrama tudo sobre Jesus. Para alguns, é um ato de adoração, sublime. Para outro, um desperdício imperdoável. Hoje, vamos desenvendar essa tensão, registrada lá em João, capítulo 12, para entender o que realmente estava acontecendo naquela sala em Betânia. É uma cena que funciona quase como um espelho, sabe? Ela reflete o coração de cada personagem que está ali. E, de certa forma, força a gente a olhar para o nosso. A gente tem a vida na figura de Lázaro que foi ressuscitado, a devoção em Maria, o serviço em Marta, a traição em Judas e, claro, o sacrifício no próprio Jesus. Tudo isso concentrado num único momento ao redor de uma mesa. Exatamente. E o texto já começa com um marcador de tempo muito específico. 6 dias antes da Páscoa. Isso não é um detalhe à toa, né? Ele posiciona toda a narrativa. De jeito nenhum. Esse detalhe é absolutamente crucial. 6 dias antes da Páscoa nos coloca no sábado ao pôr do sol, que para a cultura judaica já era o início da semana. É o começo da contagem regressiva para a crucificação, a semana da paixão. E a presença de Lázaro, o milagre ambulante, torna tudo ainda mais dramático. Ele é a prova viva do poder de Jesus sobre a morte. E, ao mesmo tempo, a presença dele atrai a ira das autoridades, que agora querem matar não só Jesus, mas Lázaro também. Então você tem a vida que foi restaurada e a vida que está prestes a ser entregue, sentadas lado a lado, e essa proximidade tem um peso enorme. E o local, Betânia. As fontes indicam que era uma espécie de refúgio para Jesus, um pouco longe daquela agitação toda de Jerusalém. Sim, Betânia era esse oásis de amizade. Mas veja bem, um oásis a apenas 3 quilômetros do centro do perigo, que era Jerusalém. E é interessante que João situa a cena na casa da família de Lázaro, mas Mateus e Marcos dizem que foi na casa de Simão, o leproso. Ah, então isso não é uma contradição. Não, provavelmente é uma complementação. Simão pode ter sido o anfitrião oficial, talvez alguém que Jesus curou, e Lázaro e as irmãs eram convidados de honra ou até co-anfitriões. O importante é o ambiente, um lugar de intimidade, de amizade, que está prestes a se tornar palco de um ato de adoração radical e de uma crítica muito amarga. E é nesse ambiente que Maria entra em cena. O que ela faz é tão fora do comum que provoca uma reação imediata. Vamos analisar essa ação porque cada elemento parece carregado de significado. Com certeza. Olha, primeiro o objeto. Um bálsamo de nardo puro. O nardo era um óleo essencial raríssimo importado de lugares como a Índia ou Himalaia. A palavra puro indica que não era diluído. Era da mais alta qualidade e, por isso, extremamente caro. A quantidade também é impressionante. 1 libra. Isso dá uns 330 gramas. Não era só uma gotinha para perfumar o ambiente. Era uma quantidade extravagante. Espera aí. E o valor disso? Judas fala em 300 denários. Para quem está nos ouvindo, o que isso significa na prática? 300 denários era literalmente o salário de um trabalhador rural por um ano inteiro de trabalho. 1 ano. Não era um presente caro. Era uma fortuna. É como se alguém hoje pegasse todas as economias da vida, talvez a herança da família, e derramasse tudo num único gesto. A escala do sacrifício financeiro é chocante. E é por isso que a reação de Judas, pelo menos na superfície, parece fazer algum sentido. Mas não é só o valor, né? É o gesto em si. Uma mulher soltando os cabelos em público, tocando os pés de um homem. Isso era aceitável na cultura da época? De forma alguma. Era um ato que quebrava diversas convenções sociais.
Para uma mulher, soltar os cabelos em público já era considerado um ato de grande intimidade ou até imoral para alguns. E usar os próprios cabelos para enxugar os pés de um homem que não era seu marido. Nossa, era um gesto de humildade e submissão tão profundo que beirava o escandaloso. Ela assume a postura de uma serva, a posição mais baixa, mas faz isso usando um tesouro digno de um rei. É uma inversão poderosa. A honra de um rei expressa pela humildade de uma serva. É uma imagem de devoção total, que não está nem um pouco preocupada com a opinião dos outros. E claro, nem todos na sala veem dessa forma. A reação de Judas é o exato oposto. Ele não vê sacrifício. Ele viu um problema de contabilidade. Exatamente. E o que o evangelista João faz aqui como narrador é simplesmente genial. Ele nos dá a fala pública de Judas, que soa perfeitamente razoável, até piedosa. Por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Ele usa a linguagem da justiça social, uma causa nobre. Era a desculpa perfeita, não é? Quem vai argumentar contra ajudar os pobres? Ele coloca todo mundo numa posição delicada porque a objeção dele soa correta. Precisamente. É uma máscara de piedade muito bem construída. Só que o narrador nos leva para os bastidores do coração de Judas. João é explícito. Ele disse isto não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. A preocupação dele não era com os pobres, era com o dinheiro que não entrou na bolsa da qual ele mesmo se servia. O ato de adoração de Maria representou para ele uma perda financeira pessoal. A avareza o cegou completamente para a beleza e o significado daquele momento. Isso é devastador. Mostra como a religiosidade pode ser usada como uma arma para esconder a ganância. Enquanto Maria está entregando tudo, Judas está calculando o que ele poderia ter roubado. E a resposta de Jesus a tudo isso é o clímax da cena. Ele não só defende Maria, ele redefine o ato dela. A resposta de Jesus é uma obra-prima de sabedoria e compaixão. Primeiro, ele a protege. Uma ordem simples e direta. Deixai-a. Ele cala a crítica, valida a adoração dela. Depois, ele atribui um significado profético ao gesto dela, algo que provavelmente nem ela mesma entendia por completo. Ela guardou isto para o dia em que me embalsamarem. Jesus conecta aquele ato de amor extravagante diretamente à sua morte e ao seu sepultamento. Isso é incrível. Então, enquanto todos os outros, até os discípulos, ainda pensam no reino em termos de poder, de política, Maria é a única que parece entender de forma intuitiva para onde tudo isso está indo. Ela não está ungindo um rei para um trono, mas um corpo para um túmulo. Exatamente. Ela, movida pelo amor, percebeu a urgência e a solenidade daquele momento, de uma maneira que os outros, preocupados com suas próprias posições, não conseguiram. E é por isso que a segunda parte da resposta de Jesus é tão importante, quando ele diz, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes, ele não está diminuindo a importância de cuidar dos necessitados. Essa frase às vezes é mal interpretada, né? Como se fosse uma licença para ignorar a pobreza. Sim, mas se a gente conecta com o contexto maior, vemos que é o oposto. Jesus está, na verdade, citando Deuteronômio 15, um texto que ordena o cuidado contínuo e generoso com os pobres. O que ele está fazendo é diferenciar uma responsabilidade perpétua de uma oportunidade única. O cuidado com os pobres é uma maratona, um dever constante para seus seguidores, em todas as gerações. Mas a oportunidade de honrá-lo fisicamente ali naquela sala, antes do seu sacrifício, era um momento singular, uma janela que estava se fechando. Maria discerniu essa urgência. Judas, não. E as fontes também apontam umas diferenças sutis entre os relatos dos evangelhos, que na verdade se completam, certo? Se isso enriquece demais a nossa compreensão. Em Mateus e Marcos, Maria unge a cabeça de Jesus, que era o gesto para honrar um rei, um sacerdote. Em João, ela unge os pés, um ato de serviço, de humildade extrema.
Juntas, as narrativas pintam um quadro de adoração completa, que reconhece tanto a realeza quanto a humildade dele, da cabeça aos pés. E os outros evangelhos mencionam que ela quebrou o frasco de alabastro. Esse detalhe é muito simbólico. Quebrou o frasco. Sim, significa que o sacrifício foi total, irrevogável. Não tinha como guardar um pouquinho para depois. Era tudo dela, tudo para ele, tudo naquele momento. Então, se a gente juntar todas essas peças, essa cena em Betânia vira um microcosmo de duas formas completamente opostas de se relacionar com Jesus. A de Maria e a de Judas. Perfeitamente colocado. Essa passagem nos ensina primeiro sobre a natureza da verdadeira adoração. O ato de Maria é um modelo de adoração extravagante que não calcula o custo. Ela não perguntou, será que isso é demais? Ela deu o que tinha de mais valioso, movida puramente pelo amor. E o resultado é belíssimo. E encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. A verdadeira adoração nunca é um ato contido, privado. O aroma dela impacta e transforma todo o ambiente. E, em contraste, a gente tem o coração de Judas. O aroma que ele espalha é o da cobiça, da crítica. Exato! A cena justapõe esses dois corações de forma dramática. De um lado, o amor sacrificial de Maria, que a leva a dar tudo. Do outro, a ganância calculista de Judas, que o leva a ver tudo em termos de ganho monetário e, no fim, a traição por 30 moedas. O texto nos apresenta dois caminhos, sabe? Duas respostas possíveis a Jesus. Uma de devoção sincera, que é elogiada e lembrada para sempre, e outra de hipocrisia que leva à perdição. E, por fim, essa ideia de reconhecer o momento certo, o que você chamou de discernir a urgência. Isso parece ser um ensinamento central aqui. Sem dúvida. Jesus nos ensina sobre a importância do discernimento espiritual. Haveria e sempre haverá inúmeras oportunidades para praticar a caridade, para cuidar dos pobres. É uma tarefa que nunca acaba. Mas aquela era a oportunidade singular, o momento divinamente apontado para honrar o Filho de Deus antes do seu sacrifício final. Maria teve essa sensibilidade. A passagem nos desafia a estarmos atentos, a perguntar em meio às nossas responsabilidades de sempre, qual é a oportunidade única que Deus está colocando diante de nós hoje, o que exige uma resposta imediata, total e sem reservas. Nossa, essa análise foi muito profunda. Para tentar amarrar tudo, a gente começou com o contexto tenso, poucos dias antes da Páscoa, com a vida e a morte sentadas à mesma mesa. Vimos o ato de Maria não como um simples gesto, mas como uma expressão de humildade, sacrifício e adoração profética, que quebrou todas as regras sociais por amor. Em contraste, a reação de Judas expôs um coração dominado pela ganância, escondido atrás de uma falsa preocupação. E a defesa de Jesus não só validou Maria, mas deu um significado eterno ao seu ato, ligando-o ao seu sepultamento e nos ensinando sobre o que significa adorar de verdade. Uma excelente síntese. É uma história que revela que a forma como a gente lida com nossos tesouros, sejam eles materiais ou não, revela o que realmente está no nosso coração. Realmente, dá muito o que pensar. Muito obrigado por compartilhar essas reflexões tão ricas conosco.